Na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos na presença de um Deus vivo e soberano, amém? Glorificamos a Deus porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Em tudo nós vemos as poderosas mãos do Senhor agindo em nosso favor. Nós estamos num culto de ensinamento. Nós estamos num culto doutrinário. Nós estamos num culto ao qual o Senhor vem se apresentar para nós através da palavra, amém? Deus colocou no meu coração uma palavra e eu quero compartilhar. Está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. Tiago, capítulo 1, fica lá no finzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versículo 19 em diante. Tiago fica depois de Hebreus, tá bom? Louvado seja Deus. Aos que nos acompanham, em nome de Jesus, aos que nos acompanham através do YouTube, através também do Facebook, em nome de Jesus, se possível, pega um exemplar bíblico, em nome de Jesus, e acompanha a leitura. Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. Amém? O tema da leitura, sobre a prática da palavra de Deus. É o tema da leitura, amém? Amém. Versículo 19 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e logo se esqueceu como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podemos assentar. Eita, Jesus, Deus é fiel. Glorificamos o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Temos uma palavra profunda em ensinamento essa noite. Como eu digo, pedagógica ao nos ensinar. Eu reconheço que a Bíblia ela é dividida sempre em dois caminhos: o caminho do acerto e o caminho do erro. Ela é dividida sempre em dois feitos: o que agrada e o que não agrada a Deus. E nós reconhecemos, por mais que em nossa rotina diária nós vemos que as ações são diferentes dos pensamentos e sentimentos, elas se mostram com uma força muito maior. Nós reconhecemos quando as nossas ações são boas, são certas, são agradáveis ou não são. Então, há uma advertência aqui. Essa advertência da parte de Deus é uma advertência muito importante, irmãos. Não é uma advertência de luta humana, é uma advertência de luta espiritual, e poucos entendem isso. Poucos entendem que o ser humano ele é vulnerável e que vivemos nessa vulnerabilidade porque somos carne, porque temos sentimentos e, acima de tudo, somos falhos. Não há quem seja apto a dizer eu sou perfeito e invulnerável a tais ataques espirituais. Não há. Somos pecadores. A Bíblia nos ensina que somos pecadores. Nós não temos a condenação pelo pecado, porque nossos pecados são redimidos pelo sangue do Cordeiro. Porque nós apresentamos com toda a verdade, com todo o arrependimento das nossas ações, lutando contra
da carne e da corrupção que o mundo oferece para buscarmos a santidade, a verdade, a justiça e o amor de Deus. Mas essa luta, irmãos, é uma luta séria. E eu não quero enfatizar hoje só uma luta humana, eu quero enfatizar nessa leitura uma luta espiritual. Eu estava lendo o livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, lá pertinho de Apocalipse, tem um capítulo só. Gente, como aquele é marcante. Eu estava lendo aqui sobre ser um praticante da palavra de Deus, sobre ser perseverante em obedecer a palavra de Deus, sobre ser uma pessoa verdadeiramente prática em obras, não só um ouvinte. E comecei a analisar o livro de Judas, e a administração das palavras nos mostra um confronto espiritual que se modera, que se encaixa com o que nós vivemos, que realmente vale a pena a gente refletir. Aleluia. Obrigado. O versículo 19 na leitura oficial de Tiago. Há uma recomendação. E a recomendação é que sejamos prontos para ouvir. Aleluia. E tardios para falar e se irar. Quando falamos em sermos prontos para ouvir, é que há um confronto. É uma pessoa falando e uma pessoa ouvindo. E se nós, em nossa natureza humana, não tivermos esse perfil de discernimento, que a nossa luta não é carnal, e sim espiritual, nós vamos conseguir administrar esse momento de estresse. Porque isso daqui é um atrito. Isso daqui é um conflito. Quando fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, não são palavras boas. Não é elogio, não é vitória, não é chave na mão, não é conquista, não é carro, não é emprego. Para. É uma luta espiritual que está acontecendo. É um conflito que está acontecendo. E as pessoas que mais nos atingem são os mais de perto. E geralmente os da família. Geralmente os que nós mais amamos. Ou geralmente o que nós mais se doamos. É a verdade. E quando a Bíblia fala para nós sermos tardio em falar e se irar, porque existem algumas instruções. Quando nós somos tardios a falar e a se irar, é porque a nossa fé está ampla, apta, calçada num Deus que pode responder. Glória a Deus. Firmada num Deus que pode responder. Quando nós entendemos que essa ação não é espiritual, mas é carnal, você se ira e toma frente. Tradução, você tira aquela batalha das mãos de Deus e assume com as suas próprias mãos. E não é fácil, mas é uma realidade. E é mais comum do que a gente pensa. É mais comum do que a gente pensa. Tiago aqui nos ensina, nos auxilia, que na ira do homem, na explosão do gênero humano, dos pensamentos humanos, ela acaba fazendo assim, ó: Senhor, me dá 5 minutinhos, que eu vou resolver com a minha mão, daqui a pouco eu volto. Meu Deus. Já viu esse termo? Quantas vezes nós vemos que esses 5 minutinhos que a pessoa pede para Deus, o inimigo toma a situação, e às vezes até o mais fraco, simples e vulnerável, usado por maligno, usado por demônios, usado pelas trevas, pode te levar ao inferno. É o que Paulo nos ensina aqui, ó, versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tradução, você tira da vontade, do querer, da proteção, do poder, da glória. Tradução, você tira das mãos de Deus. Sabe o que faz isso? Você declara: Senhor, a minha fé está no Senhor, mas eu não enxergo o Senhor tão grande como eu penso. Meu Deus. Eu não enxergo o Senhor tão protetor como eu penso. Eu não enxergo o Senhor tão poderoso como eu penso. Porque tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu estou passando, tudo que eu estou sentindo, e não há uma resposta imediata, então eu vou tomar providência. Tira da soberania de Deus e acha que com a força da tua inteligência, com a força da tua intelectualidade, com a força do teu braço físico, você vai ganhar a batalha. E não vai. Meu Deus. Pedro nos ensina a vigiar e orar. Porque o nosso adversário, Satanás, ele não perde tempo, ele não perde espaço, ele não perde oportunidade. Anda ao derredor, bramando, rugindo. Já viu o rugido de um leão? Nem que seja pela televisão.
realmente um rugido de um leão, aproximadamente a 2 metros, dizem os estudiosos, que pode estourar os tímpanos de um homem. Meu Deus. Está ao derredor, rugindo e bramando, com o intuito único de levar a sua alma para o inferno. É verdade. Quando nós conhecemos quem é o nosso Deus, quando nós temos profundidade, intimidade com o nosso Deus, essa situação fica mais controlável. Essa situação fica mais aplausível. Você pode realmente ouvir tudo o que tem para ouvir, mas a sua fé é inabalável. Você não está falando contra mim, está falando contra o meu Pai. Eu não estou só. Aleluia. Eu tenho quem me defende. Eu tenho quem responde por mim. É verdade. Eu tenho quem me protege. Eu não estou abandonado. Eu não sou um filho bastardo. O meu Pai é vivo, poderoso em ações e obras. Aleluia. Quando nós declaramos que o nosso domínio próprio, fruto do Espírito Santo, é ativo em nossas vidas, nós reconhecemos o tamanho do nosso Deus. E nós só conseguimos reconhecer isso quando nós temos intimidade. E não há outra intimidade se não for a oração e a meditação na palavra. Eu não consigo conhecer o Michael se eu só convivo com ele de longe. Tá bom, Marcos? Eu só vou conhecer o Michael quando eu me aproximar e ganhar intimidade para conhecer a mente, os pensamentos, as atitudes, as obras dele. É a mesma coisa com a Bíblia Sagrada. Se nós não procurar ler, meditar, entender, guardar essas palavras, jamais nós vamos entender e conhecer quem é o nosso Deus. Os grandes homens ou os grandes heróis na Bíblia Sagrada, os heróis do que, pastor? Da fé. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. Foram homens que depositaram não só a sua confiança, mas a sua vida, a sua família, a sua história, o seu futuro nas mãos de Deus. Aleluia. Pessoas que viraram mártires por não negar até o último instante da sua vida que Deus é Deus, o certo é certo e acabou. Aleluia. Não se corromperam. A ira faz isso, gera um turbilhão em nosso coração. A falta de domínio próprio gera isso, um turbilhão em nosso coração. Domina e toma o lugar da fé. É, meu Pai. Quando nós entendamos que existe um mundo espiritual, nós começamos a meditar no versículo 21 de Tiago 1. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo da malícia, receber com mansidão a palavra em vós enxertadas, a qual pode salvar a vossa alma. Aleluia. Repara que para você ter a certeza de intimidade e de resultado da sua fé, que é a salvação, você tem que aprender o que é rejeição. Eu preciso aprender o que é rejeição. Eu preciso rejeitar o que? Em mim mesmo, tudo que gera pecado. Em mim mesmo, tudo que dá legalidade. Em mim mesmo, tudo que abre brecha, um espaço para o inimigo estar ao redor, procurando ocasião contra a minha vida. Dá para entender? Vamos lá em Judas. Eu falei tanto de Judas, né? Vamos lá em Judas. Louvado seja Deus. É o último livro antes de Apocalipse. Está bem coladinho lá em Apocalipse, tá bom? Só tem um versículo. Um capítulo, perdão. Amém? Amém. Olha só, o versículo 3 do capítulo 1 do livro de Judas diz assim, ó, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade, repara que ele trocou o tema, eu tive por necessidade escrever-vos sobre exortar-vos sobre a batalha na fé que uma vez foi dada aos santos. Ele começa uma epístola, uma inscrição. Judas começa expressando em sua carta que o desejo dele era falar de salvação, mas ele sentiu pelo Espírito de Deus a necessidade de nos abrir a visão espiritual para uma batalha espiritual, abrir o entendimento espiritual para esse tipo de batalha que às vezes nós não conseguimos enxergar. Ele nos exorta a entender que existe uma batalha, e essa batalha ela só é vencida através da fé. Exorta-vos a batalhar pela fé.
O ato de crer em Deus é o ato de crer num Deus invisível. É o ato de crer num Deus que, pela palavra de Deus, é o Criador de todas as estrelas no céu, todas as galáxias, todos os continentes, que formou todo o planeta Terra tão imenso, com tudo que necessita o homem para viver e ser feliz. Então nós imaginamos que se nós cremos em Deus e o próprio Deus nos adverte que existe um inimigo e que vivemos em uma batalha espiritual, então entenda que realmente existe um troféu para uma batalha. Ninguém luta sem recompensa. Ninguém batalha sem recompensa. Você não trabalha o mês inteirinho e batalha, acorda de manhã, pega o ônibus lotado, chega, bate ponto, aguenta, né, a labuta, o suor do rosto, as dificuldades, os confrontos, as situações, sabe, aguenta às vezes toda a empatia de alguns, e você não sabe que 30 dias você vai passar por tudo aquilo, mas você vai ter uma recompensa. O diabo pensa da mesma forma. Eu vou lutar do nascer ao morrer com o intuito de ganhar essa alma. Essa é a minha recompensa. É por isso que ele está exortando: sejamos praticantes da palavra. Se nós não formos praticantes, nós estamos perdendo a batalha. Essa batalha é pela nossa fé. Já foi nos dada por Cristo Jesus. Aleluia. Já foi nos outorgada por Deus. Nós já passamos por esse patamar. Hoje nós não somos mais criatura, hoje somos filhos. Glória a Deus. E não há um pai que não defenda um filho no apuro. É verdade. Aleluia. É isso que nós entendamos. No capítulo 1 de Judas, ele nos faz algumas recomendações. E uma das recomendações mais difíceis é nós entender que a nossa luta ela se enquadra em meio a um mundo invisível. E Deus dá alguns exemplos através de Judas, no versículo 6 do 1 de Judas. Versículo 6 diz assim, ó, louvado seja. Versículo 5, vamos começar no versículo 5. Mas quero lembrar-vos com que já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas se deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Entenda, falou aqui sobre o mundo humano, natural, e sobre o mundo espiritual. O mundo natural humano, ele relembra, existe um Deus que resgatou um povo lá da terra da escravidão, das garras dos egípcios, da fúria de Faraó. Esse mesmo Deus que amou, prometeu e que fez cumprir a sua palavra, tirou o povo do Egito, deu fim, deu cabo de toda a fúria, a ira de Faraó no Mar Vermelho, com a morte dos seus exércitos, do próprio Faraó. Ele cumpriu com todo o amor as promessas e provou a fé de todo aquele povo no deserto. Mas sabe o que aconteceu? Eles não creram. Esse mesmo povo que recebeu a promessa morreu no deserto. E uma multidão enorme de quase 2.600.000 pessoas, duas herdaram. Tradução. Aí você fala, mas como é que pode? Um Deus de amor, um Deus de promessas, um Deus... Ele só quer que você creia. Aleluia. Se você não crer, não adianta. Quando nós não cremos, damos legalidade ao mundo espiritual para a ação. Qual é essa legalidade? Versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, ou a sua autoridade e a sua santidade original, lá nos céus. E os anjos que foram criados por Deus, os anjos que tinham autoridade, tinham dons celestiais, os anjos que estavam no céu na presença de Deus, olha só, mas deixaram a sua própria habitação, mas foram expulsos do céu, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia.
Entenda que a recompensa foi a mesma. Destruição. Olha aí. Os que receberam promessas foram o povo de Israel e pereceram por não crer no deserto. Os anjos foram criados e tinham tudo sobre a tua autoridade nos céus. Verdade. O habitar de todos os demônios que nós pensamos hoje que são nossos inimigos, um dia foi os céus. Meu Deus. Um dia foi a glória dos céus. Um dia receberá recebeu o que nós temos a receber, a herança dos céus. Aleluia. Mas porque não creram, decidiram rebelar-se. O que há reservado para eles são prisões em trevas até o dia do juízo de Deus. Meu Deus. Olha só como é espiritual aí que se encaixa na história. Pastor, eu não estou entendendo até agora. O ato de crer é o ato de praticar. Aleluia. Quando eu estava no mundo, antes de aceitar Jesus, antes de ser achado pelos olhos de Jesus no meio de 8 bilhões de seres humanos, antes de eu pensar em amá-lo que ele me amou, Aleluia. antes de estar limpo, de entender o que era Deus, ele mesmo na sujeira, no pecado, no lodo, ele me recolheu, me limpou, me preservou, me renovou, fez novo e me colocou em local assentados de príncipes. Aleluia. Antes de qualquer outro feito religioso em minha vida, quando eu estava no mundo, na prática do pecado, eu fazia com inteligência. Tudo que eu praticava no pecado, eu praticava para valer. Se eu bebia até cair, entrei em coma alcoólico. Eu gostava de pega, de moto, de carro. Enquanto eu não vi o ponteirinho da moto bater o final lá, com moto de alta cilindrada, eu não parava. Enquanto eu não vi o final do motor do carro na estrada, eu não parava. Sabe, tudo que eu fazia, eu não tinha limites. Eu fazia com excelência, eu fazia o melhor. Então espiritualmente é igualzinho. Eu tenho hoje que crer que Cristo Jesus é o meu Senhor e Salvador, que morreu na cruz do Calvário em meu lugar, que pagou os preços por todos os meus pecados, e que a partir de agora eu vou viver para obedecer de uma forma de gratidão. Eu quero que o meu ministério honre e glorifique o nome de Jesus. Por quê? Eu não merecia, e por isso ele me enxertou essa palavra, ele me enxertou essa verdade, ele me enxertou essa fé. Eu preciso de honrá-lo. Aleluia. Então não dá para ficar titubeando. Eu preciso ser o que? Um praticante dessa palavra. Glória a Deus. Nós vemos que a prática da palavra, Tiago dá um exemplo, que é como um homem que olha a si mesmo, o seu rosto natural, o seu rosto humano, ele se depara e fica olhando para si mesmo na frente do espelho. O que ele vê? Ele vê o teu reflexo e ele pode até pensar ou analisar. Sei lá, preciso fazer uma limpeza de pele, preciso clarear meus dentes, preciso mudar o corte de cabelo, eu preciso fazer alguma coisa. Mas quando ele sai da frente do espelho, dá 5 minutinhos, já esqueceu até do rosto dele. Meu Deus. O ato de ser cristão, o ato de aceitar Jesus, o ato de morrer para o mundo, o ato do batismo nas águas, o ato de você intitular uma história, não só para dentro da igreja, mas para que o mundo veja um testemunho novo na sua vida, é um ato de morrer para o mundo e nascer para Cristo. Aleluia. Morrer da água e do sangue. É verdade. Quando nós brincamos ou tutubiamos, porque muitas vezes as pessoas não brincam, mas a fé ainda não está estruturada, então estão andando em cima do muro. E com essas a pessoa Deus nos ensina a ter paciência, auxiliar na fé com amor. Aleluia. Mas nós estamos vivendo, irmãos, últimos tempos. Meu Deus. Últimos tempos. É verdade. Se eu parar para comentar, eu acho que eu tenho um pouco conhecimento, um pouco a profundidade, e os irmãos devem ter muito mais conhecimento e profundidade, com tanta coisa bárbara, cruel, que está acontecendo no mundo. Verdade. Parece que o inferno faz uma reunião. Parece que Satanás reúne os principados, os principais demônios, e começa a dar instrução de como vai agir. Meu Deus. A mídia domina o planeta. Repara que quando começa a acontecer uma coisa drástica, uma coisa caótica, acontece várias ao mesmo tempo em vários lugares. Verdade. Cai um avião, de repente cai 2, 3, 4, 5, cai um aqui, cai um lá. Há um acidente de trânsito, de repente o trânsito fica um caos em todos os lugares.
Ah, surgiu uma época de incêndio. Pode ter certeza que várias cidades começam a pegar fogo do nada. Sabe, nós entendemos que não é uma casualidade. Nós sabemos que não é normal. Nós sabemos que existe algo espiritual atuante. E a nossa principal luta e batalha nessa história, às vezes está dentro da nossa própria igreja. Olha só, Judas, vou voltar para Judas. Judas, no capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Essa está sendo uma realidade tão exposta, tão aberta nas igrejas, que às vezes nós entendemos que a falta de prática da nossa fé, a falta de prática de ser cristão, a falta de prática de um exemplo de vida que deu Jesus, a falta de prática do Evangelho, está fazendo a gente ouvir e se esquecer disso, porque pessoas como essas estão sendo líderes em nossas vidas, estão dando exemplos de vida para nossas vidas, estão nos ensinando caminhos que não são caminhos que o Senhor aprova. Por isso que ele especifica: ai daqueles que entraram pelo caminho de Caim. Qual? O caminho de homicídio. Nós estamos falando aqui na igreja que as pessoas estão atirando no outro, estão esfaqueando no outro, estão envenenando no outro. Não, mas é espiritual. Pessoas estão sendo mortas espiritualmente. O mundo está sendo enxertado na igreja. Demônios estão fazendo pacto com pastores hoje pelo enriquecimento. Ai daqueles que tiveram como alvo principal o prêmio de Balaão, o dinheiro. Meu Deus. A recompensa vai ser como a de Corá. O deserto vai engolir, levar a condenação. Meu Deus. Entenda que algumas ações de imoralidade espiritual e de corrupção financeira estão denegrindo dentro da igreja ao nosso lado. E por que eu falo ao nosso lado? Não estou cogitando da nossa pequena igreja, eu estou cogitando do corpo de Cristo sobre a face da terra. Nós somos um só corpo, uma só fé, um só Deus, um só batismo. Nós temos por graça saber que quando Jesus virá buscar a sua igreja, nós subiremos e Ele não faz exceção de pessoas. Quem sou eu para fazer exceção de pessoas? Pelo contrário, o meu papel é anunciar as novidades do reino para que muitos sejam salvos. Aleluia. Mas essas pessoas estão aqui, ó. Olha o versículo 12. Estão desvinculando a gente. Versículo 12 de Judas diz assim, ó: estes são as manchas, os que corrompem em vossas festas de caridade, corrompem dentro da igreja tudo que se faz com amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Quando fala apacentando, estão sendo pastores de si mesmo, sem temor. Eu faço o que quero. Estão banqueteando porque não estão interessados com ovelhas, no amor ao próximo, nas necessidades. Estão interessados em arrancar gordura, tomar proveito, ganhar dinheiro. E estão preocupados com fama, com nome. Pastores de si mesmo. Essas pessoas que estão induzindo muitos ao erro, estão matando o ato da prática de sermos cristãos. Estão matando a prática de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Meu Deus. Que triste, né? Cristãos que já perderam a essência ou a presença do Espírito de Deus. Olha só o que Judas compara essas pessoas. Olha que lindo. É realmente muito forte. Vamos lá. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água. Que propósito tem as nuvens, se não for realmente regar a terra? Levados pelos ventos de uma para outra parte. É o que está acontecendo com muitos. Correndo o mundo, mas sem essência, sem frutos. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Lembra da figueira dentro do caminho? Jesus olhou, não tinha nada, ele amaldiçoou, ela secou e morreu na hora. Meu Deus.
Aí nós falamos, mas pastor, o que é isso? Essa é a realidade de muitas igrejas que estão anulando a fé. E as pessoas não conseguem mais entender que essa luta é espiritual. Estão achando que estão bem com Deus. Estão achando que estão aptas para com Deus. Olha o versículo 13, continua as comparações. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações. É levada pelo vento, faz grande rugido, mas não há qualidade, só espumam. Estrelas errantes. Quando fala assim, estrelas errantes, nós vemos que são aquelas estrelas que correm de um lado para o outro, mas não tem constelação, não brilham. Elas estão lançadas e condenadas, para as quais essas eternamente reservadas à negritude das trevas, estão condenadas ao mundo. Meu Deus. Para pensar, se nós conseguimos entender um pouquinho que esse tipo de corrupção espiritual, guiada por demônios, já entrou no meio das igrejas e está matando a fé e a prática do cristianismo. Verdade, meu Deus. Versículo 14 diz que ela já foi revelada pelo 7º homem vivo na face da terra, que é Enoque. Olha o versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo do Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras e impiedades, e impiamente cometeram, por todas as suas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O juízo já estava sendo predestinado, mesmo quando não havia nenhum tipo de condenação. Porque se nós lembramos da linhagem de Adão, Enoque foi um homem que andou com Deus e chegou à estatura de varão perfeito. Enoque foi tão aprovado por Deus que a Bíblia fala que Deus desceu dos céus e levou Enoque para si. O próprio Deus desceu do céu, o próprio Deus desceu, saiu do teu trono, se manifestou e levou como amigo Enoque para os céus. E já foi profetizado antes de haver corrupção, que nos dias de hoje teriam pessoas que já estariam condenadas por esse tipo de corrupção. Meu Deus. De mostrar o que não é, de viver a hipocrisia de estar na igreja, de Bíblia na mão, com terno e gravata, com coque na cabeça, com vestido longo, mas negando as suas boas obras, só vivendo de aparência. Para esses estão sendo, a condenação já está sendo certa. É verdade, meu Deus. Louvado seja Deus. Versículo 16. Estes são os murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por conta dos seus interesses. Meu Deus. O que mais tem também esse tipo de pessoas, É verdade. que acham defeito em tudo, que apontam a falha de todos, que todos os problemas da vida dela não é culpa dela, não é culpa dele, a culpa é dos outros. A culpa é do ministério, a culpa é do pastor, a culpa é do patrão, a culpa é do vizinho, a culpa é do filho, a culpa é do irmão, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. A verdade é que essas pessoas queixosas, elas só se achegam quando tem um interesse comum. Se vai tomar proveito, querem fazer parte da vida da pessoa. E isso, tudo que estamos falando aqui, não é material, é espiritual, não é humano, é demoníaco, está corrompendo e destruindo a vida de muitos. Vem uma recomendação, já estamos encerrando, o tempo passa, né? Oh, Jesus. Louvado seja Deus. Vem uma recomendação, versículo 17 de Judas. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala, lembra das palavras que foram ditas pelos apóstolos ou pelos antigos, ele está querendo dizer o seguinte: não se deixe corromper pelas profecias atuais. Meu Deus. Não se deixe corromper pelos líderes atuais. Se tudo que for profetizado for bíblico, ele está querendo dizer, lembra-se das profecias dos apóstolos. Volte para a Bíblia. Aleluia. Volte para o caminho certo. Existem pessoas hoje que estão recebendo visões ou revelações
estão intitulando que essas visões, essas revelações são de Deus, mas são visões e revelações que não condizem com os estatutos e com os valores bíblicos, com os mandamentos e com as leis do Senhor. E estão enganando muitos, e levando muitos à prática de iniquidade. É verdade. Sabe que se tudo que fosse pregado na Bíblia, nas igrejas, perdão, as pessoas que estivessem sentadas, acompanhassem a meditação na palavra, tivessem dúvidas e perguntassem, mas a Bíblia fala uma coisa, como você falou outra? Se todos tivessem verdadeiramente a curiosidade, o desejo de entender a palavra, eu sei que poucos seriam enganados, porque erramos por não conhecer as Escrituras. É, meu Pai. Quando nós entendemos que existe um caminho, esse caminho já foi predestinado, mas o que nós temos que saber é que escarnecedores, zombadores, corruptos da nossa fé estão ao nosso lado. Meu Deus. E isso anula o crente de ser crente. Você como um pastor, como um líder espiritual, as pessoas têm que olhar para você e ver um espelho de vida. Eu não seguiria um Deus que fosse 90% certo, mas 10% fosse errado. Eu não seguiria um Deus que fosse 99% certo e 1% só fosse errado. Porque a minha visão seria só naquele 1% de errado. Se ele pratica, eu também vou praticar. Se ele faz, eu também vou fazer. Meu Deus. Então, quando nós entendemos que Cristo, Ele não se contradiz, e essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra salva a vida do homem, eu não preciso de outra condução, a não ser a minha intimidade de viver essa palavra. Aleluia, meu Deus. A minha verdade de praticar essa palavra. Versículo 18, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. E o Espírito no versículo 19 é uma letra maiúscula, é o Espírito de Deus. É, papaizinho. Estão zombando da fé alheia. Estão zombando da liturgia bíblica. Estão zombando dos valores bíblicos. Estão corrompendo, levando, quando fala assim em concupiscências, quando fala em suas ímpias concupiscências, estão causando não só divisões, mas estão introduzindo outros deuses. Estão introduzindo outras adorações. Foi pregado aqui em domingo que não se pode adorar, não se pode servir, não se pode se apresentar a dois deuses, a Deus e a Mamon. É, meu Pai, é assim. Nós vemos que hoje o Evangelho, ele precisa ser prático. Verdade. Não importa o que os outros pensam, não importa o que te intitulam, não importa o que lhe rotulam, porque hoje as pessoas lhe rotulam. Se a sua vida não condiz com o que diz a palavra, cuidado, seja praticante, não seja um ouvinte esquecidiço. Olha só, da leitura oficial, Tiago capítulo 1, aquele porém, versículo 25, aquele porém que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. O que é a lei perfeita da liberdade? O sacrifício de Jesus no Calvário. Aleluia. A lei perfeita foi anunciada com a morte e a ressurreição de Jesus. A lei perfeita é o reconhecimento que se não fosse Ele, eu estaria condenado. A lei perfeita é que Ele me amou e me amou sem nenhum tipo de crédito, nenhum tipo de obras. A lei perfeita é eu me apegar nesse amor que Ele tem por mim e honrá-lo com todo o meu coração. Aleluia. E nisso perseverar. Perseverar hoje em Cristo está difícil, as pessoas não querem mais perseverar. Meu Deus. Sabe? É comum nós vermos as pessoas que nós sentamos para auxiliar. Quantas famílias nós já auxiliamos? Quantas pessoas nós auxiliamos? Quantas pessoas que passam à frente e nem cristão, mas pedem oração, pedem ajuda, pedem um auxílio, e nós sentamos e oramos e auxiliamos. Olha, a palavra de Deus nos ensina isso, isso e isso. Verdade.
Quantas pessoas nós se doamos, se dedicamos a fazer o nosso melhor, mas parece que as pessoas ouvem, entendem, mas não perseveram. Ou Deus faz em pouco tempo, ou Deus faz no tempo que eu quero, ou Deus faz na hora que eu quero, ou Deus faz como eu quero, ou eu estou desistindo. Meu Deus, é assim. Não querem mais perseverar, não querem mais lutar para aquilo. Tem que ser como querem na hora que querem. Nós vemos que os grandes homens receberam promessas que demoraram décadas para serem cumpridas. De um Deus que falou com eles uma só vez, e eles acreditaram e passaram a vida inteira perseverando naquela palavra. Nós ouvimos Deus falar com a gente todos os dias. Nós vemos Deus falar com ele, com as pessoas todos os dias atualmente. E as pessoas parecem que não conseguem mais viver essa verdade. Louvado seja Deus. Perfeita liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazendo da obra. Este tal será bem-aventurado em tudo o que faz, em todos os seus feitos. Quando nós priorizamos o Evangelho, pode ter certeza que, como diz lá no Salmo 1, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que suas folhas nunca murcham e que dão os seus frutos no seu tempo certo. Tudo que você põe na mão dá certo. Às vezes nós não conseguimos entender e não conseguimos analisar as benfeitorias de Deus pela nossa rotina. Mas vou dar um exemplo: uma porta de emprego surgiu. Foi assim? Quanto tempo estava esperando? E de repente, a gente olha e diz, mas como é que pode? Começou a congregar numa igreja vazia, numa igreja pequena, num bairro humilde, e eu estou há tanto tempo esperando a bênção, mas de repente isso aconteceu. Prática, confiança, entregar-se verdadeiramente e perseverar e esperar. Nós temos que entender que quando nós vivemos esse amor, nós sabemos que o Senhor não nos abandona. Quando nós vemos o último versículo 27, diz assim, que a religião, muitos são religiosos, nós não somos religiosos, nós somos práticos. A religião é falada, nós somos práticos, nós somos discípulos de Jesus, imitadores de Cristo. E quando ele especifica aqui, Tiago especifica aqui, que a religião imaculada, aprovada por Deus, aceita por Deus, é aquela de visitar e cuidar de órfãos e viúvas em suas tribulações. Nós entendemos o que é a caridade. Mas fala especialmente ou principalmente, olha só, guardai-vos da corrupção do mundo. Aleluia. Que é o que está matando as pessoas. Verdade. Esquecendo do amor e se deixando levar pelo que o mundo oferece. Esquecendo da prática da caridade e se deixando levar pelo que o mundo te bota como banquete. A corrupção já está sendo prática, vívida, infelizmente, dentro das igrejas. Culto de ensinamento. Muitos não querem, não gostam, não aceitam, porque confrontam. Mas posso falar uma verdade? Eu adoro ser confrontado por Deus. Porque às vezes machuca e dói, e às vezes eu fico refletindo. Sabe que essa palavra bate muito mais em mim do que em vocês. Bate muito mais em mim do que em vocês. E às vezes eu fico olhando e falo, Senhor, eu preciso. Quem sabe eu tomo vergonha e começo a praticar. Mas eu quero que nessa noite nós possamos entender que existe um acerto de contas. Não dá para sermos atores. Não dá para sermos atores. Pessoas estão sendo atores e achando que está sendo visto, aprovado e aceito por Deus. Não dá para sermos atores. Nós temos que ser verdadeiramente praticantes dessa palavra. Aleluia. O Evangelho ele tem que ser espelho no meu testemunho, no teu testemunho, nas minhas falas, nas minhas obras. O mundo tem que olhar para o Maico e falar assim, quem era o Maico, hein?
Rapaz, o Michael realmente está praticando agora. Deixou de ser, agora ele mudou. Aleluia. Obras. O mundo tem que olhar para a esposa, a mulher do copo. Rapaz, mas aquela mulher que gostava de tomar vantagem nos troquinhos, hein? Mudou. Verdade. Rapaz, ele está honesta. Eu até tentei fazer uma pegadinha, mas ela não quis mais não. Obras. Prática. Aleluia. Quem era aquela que... Sabe, nós temos que olhar e ver a diferença no nosso testemunho. E essa nossa diferença tem que ser baseada na Bíblia. Nós temos que saber que nós não somos deste mundo. Não nascemos para estar aqui. Porque o que nos foi dado como eterno, para esse mundo, nós somos estrangeiros, que é a nossa alma. Não fazemos parte dessa história. A minha, a tua recompensa não é vívida, não é prática, não é aceita neste mundo, mas é vívida, é prática e aceita na eternidade que Deus nos reservou. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos acreditar, perseverar, confiar e praticar a fé nesta palavra com obras, Glória a Deus. para que a nossa vida seja verdadeiramente aprovada pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa frutificar a graça dessa palavra em sua vida e o nome do Senhor possa ser glorificado através do nosso testemunho, em nome de Jesus. Amém? Amém.